Olá a todos, muito boa noite, é bom podermos estar juntos esta noite e podermos estudar a Palavra do Senhor, podermos ouvir aquilo que o nosso Deus tem para nos dizer e para falar ao nosso coração e à nossa mente. Possamos estar juntos em louvor e adoração ao nosso Deus e deixar que o Espírito do Senhor revele ao nosso coração e à nossa mente aquilo que é a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu espero que se encontrem bem debaixo da graça, do amor e do cuidado de Deus por nós em cada dia e que possamos juntos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, como nós dissemos no domingo passado, nós hoje vamos estudar a lição da Escola Dominical que tínhamos preparado para o domingo passado, mas por ser domingo de Páscoa, então nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus e hoje vamos ler o texto e estudar um pouco acerca deste texto, aquilo que Deus tem para nos dizer. O texto encontra-se em Mateus, no capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 2 do capítulo 5 e depois temos também para ler no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E diz assim então a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus é muito claro. O propósito do seu ensino está muito para além do apenas ouvir. É ouvir e praticar. Todas as curas, todo o ensino de Jesus é para ser vivido, tem um propósito, é transformar a nossa vida para fazer-nos viver a palavra de Deus. O que Jesus está a querer dizer é: o que eu ensinei é para ser conhecido, entendido e vivido. Não há outra forma de ser salvo e ter um relacionamento com Deus. Aliás, se Jesus falasse connosco, ele diria assim: só conseguirão viver o meu ensino se tiverem um relacionamento com o meu Pai. E só podem ter um relacionamento com o meu Pai através da palavra, no poder do Espírito Santo. Por outro lado, aquilo que Jesus abertamente nos diz é que a nossa fé vai ser posta à prova. Quando ele fala em ventos, quando ele fala em chuvas, quando ele fala em temporal, está a falar de algo que é posto à prova e só fica de pé quando está firme na rocha. Só permanecerá na fé aquele que está firme na rocha. E como é que pode estar firme e ficar firme? Jesus é claro, pela palavra. Não apenas por conhecer e entender, mas por viver a palavra de Deus. Que exemplos é que nós podemos olhar para Jesus e pensar de ventos e chuva, ou seja, temporal na sua vida? O que é que Jesus nos ensina pela sua própria vida que o pôs à prova? Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi incompreendido, foi invejado, foi perseguido, foi ultrajado, foi enganado. E em todas essas coisas Jesus permaneceu firme.
Jesus permaneceu ligado na rocha. Porquê? Porque Ele viveu em cada momento, em cada circunstância, o propósito de Deus, viveu a palavra de Deus. Jesus compreendeu a palavra, conheceu a palavra e Jesus viveu diariamente a palavra. Ele nunca falhou, nunca pecou, nunca desobedeceu ao Pai. Permaneceu firme na rocha em cada momento. E esse é o propósito dele para nós. Ainda que sejamos traídos, abandonados, ainda que falem mal de nós, ainda que sejamos incompreendidos, sejamos invejados, sejamos perseguidos, até que tirem a nossa própria vida, mas o propósito de Deus para nós é que no meio de tudo isso nós permaneçamos firmes na rocha como Ele permaneceu. A grande bênção é que Ele está em nós para nós podermos ter o mesmo estilo de vida que Ele teve. E Jesus é o exemplo máximo daquilo que Ele nos pede. E da mesma forma que Jesus viveu no poder do Espírito Santo, nós só podemos ser assim como Jesus está a dizer, quando vivemos no poder do Espírito Santo, deixando que o Espírito tenha em nós o mesmo estilo de vida que teve em Jesus. O que nós aprendemos com Jesus é o seguinte: persistência em ouvir a palavra. Jesus conhecia a palavra, mas Jesus vai muito mais fundo do que isso. Jesus era persistente em viver a palavra. E aquilo que Ele nos diz é: eu não quero apenas que vocês sejam ouvintes e conhecedores da palavra, eu quero que vocês vivam a palavra. Porque se vocês não viverem a palavra, quando vier o temporal, quando vier a chuva e os ventos, vocês vão cair, vocês vão tropeçar e vocês até podem abandonar a fé. Não é algo esporádico, não é algo ocasional, é diário. É diário. É algo que Ele quer. E o próprio Jesus quer. E nós somos chamados a seguir o seu exemplo. Aquele que ouve e pratica, vive as palavras de Jesus, é também na linguagem de Jesus aquele que entra pela porta estreita e continua no caminho estreito, ou seja, está disponível para viver a palavra e a vontade de Deus e não a sua. Por isso é que o caminho é estreito, porque nós não fazemos aquilo que queremos, mas fazemos aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer está revelado na sua palavra. É um caminho de santidade e de fidelidade exclusiva a Deus. Vive as minhas palavras, é o que Jesus nos diz. Os mandamentos, é tudo o que Jesus ensinou desde o início do capítulo 5 até este momento em que Ele diz que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas devemos viver aquilo que Ele ensinou. Nós vamos estudar isso nos próximos 3 meses, mas poderemos resumir desta forma. O ensino de Jesus tem como base os 10 mandamentos, e Jesus resume os 10 mandamentos nisto: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo o que somos, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus nos diz: não quero apenas que vocês sejam ouvintes, mas que vivam a minha palavra, o que Jesus nos está a dizer é: eu quero que vocês aprendam a amar a Deus e amar ao próximo como vocês amam a vocês mesmos. Existem momentos na nossa vida em que nada nos derruba. Existem outros momentos em que nos vamos completamente abaixo. Isso é algo normal. Precisamos nos perguntar: quanto estou eu firme na rocha? O propósito de Deus é nós estarmos cada vez mais firmes na rocha que é Cristo e vivermos Cristo cada vez mais a cada momento, ou seja, crescer diariamente em Cristo, para que possamos estar cada vez mais fortes e firmes em Cristo, no poder do Espírito Santo. Até lá vamos oscilando, mas que seja um oscilar sempre em crescendo. Vamos oscilando, porquê? Porque estamos a aprender a amar. A aprender a amar a Deus e a aprender a amar uns aos outros. O nosso amor é imperfeito, mas quanto mais nós vivermos a palavra, mais nós amamos a Deus, mais nós nos amamos uns aos outros. Possamos ouvir o que Jesus nos está a dizer: não quero que vocês sejam apenas ouvintes da palavra,
Não quero apenas que vocês tenham entendimento. Isso é bom, mas não chega, é insuficiente. Eu quero que cada um de vós viva a palavra. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra e pela exortação de Jesus a nós esta noite. Ó Pai, que possamos ter prazer em ouvir a Tua palavra, que possamos nos esforçar para entender a Tua palavra. Isso é bom, isso é agradável, sim. Ó Pai, mas o que Jesus nos diz é que nós precisamos ser praticantes da Tua palavra, nós precisamos viver a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra em nós, mais do que ouvintes, mais do que bons entendedores da Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra no poder do Espírito Santo, como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E uma boa noite a todos.